Bom Eita, dia! minha princesa! Obrigada, bom dia para todo mundo. Eu já vou Hoje, sair para lhe dar a ver- bastante tempo. tá, é, hoje o assunto tá um pouquinho mais light. Não sei se vocês estão sentindo, mas tem uma doçura muito grande na live hoje. A presença de Deus, ela se manifesta de muitas maneiras, né? E ontem ele se manifestou dando provas pra gente de como há um só Espírito e de como ele fala com a gente, independente de onde a gente está, quando o coração da gente está alinhado. E hoje eu percebo muito claramente, não sei se vocês estão percebendo isso, como que há uma doçura de Deus na live hoje. Hoje o Senhor veio com doçura sobre nós. É importante a gente estar sensível às manifestações do Espírito Santo e como ele está querendo falar com a gente nesse dia. Ele conhece os nossos corações e eu creio que hoje ele veio com doçura. Então tô aqui mesmo recebendo dessa doçura que está na live hoje e espero que você também possa receber. Amém? Irmãos, ontem a gente estava falando sobre oração, né? Que o porquê orar. E a gente estava falando que é porque a oração nos preserva. Nós falamos bastante coisa. Deus sabe os pontos necessários que deu para falar ontem. Eu ainda pensei em continuar um monte de coisa hoje, mas eu creio que o de ontem foi necessário. Eu vou só hoje acrescentar. A gente falou ontem muito sobre essa preservação do Senhor em relação aos nossos sentimentos, não só nas circunstâncias do lado de fora, mas em relação a nós mesmos. Como a oração nos preserva de sermos imaturos, de agirmos desesperadamente, de agirmos sem direção, como ela nos preserva de não desistir, de não abandonar o barco, de não desacreditar de Deus, de não tentar o Senhor. Esse foi um ponto que eu não cheguei a comentar, mas a oração também nos preserva de não tentar a Deus. E como que o povo tentou a Deus? Pensando que Deus não estava com eles. A Bíblia fala que Deus fala que o povo no deserto tentou ele, porque apesar de tudo que ele havia feito, o povo continuou dizendo: será que o Senhor está conosco? Então a oração, ela traz para a gente essa certeza de que o Senhor está conosco e nos impede de tentar o Senhor, cogitando a possibilidade de ele não estar. Apesar de cada coisa que ele faz por nós no meio do caminho. Às vezes a gente não vê as coisas que Deus faz por estar tão focado no projeto final que nós colocamos na mão dele. Sendo que sempre foi sobre o meio do caminho. Quando Deus faz uma promessa a alguém, ele sempre está falando do meio do caminho. Porque ele está falando sobre andar com aquela pessoa. Ele está falando sobre andar com o coração daquela pessoa. Sobre conhecer o coração daquela pessoa e aquela pessoa conhecer o coração dele. Para que depois se alcance a promessa. E muitas vezes a gente foca muito naquilo no milagre, na promessa, naquilo que a gente pede que Deus pode fazer, nos nossos sonhos. Tudo isso é legítimo. Tudo isso é muito legítimo. Mas é o meio do caminho que fala muito a respeito do nosso relacionamento com Deus. O nosso relacionamento com Deus não está no final, ele está no meio do caminho. O final é só a recompensa, que é uma das recompensas que a gente recebe por se relacionar com o nosso Deus. Mas o relacionamento com Deus acontece no meio do caminho. Então não deixe para orar quando chegar lá. Não deixe para agradecer quando chegar lá. Não deixe para lembrar de Deus quando chegar lá e no meio do caminho fica perdido. A oração, ela nos preserva disso também. Então não vamos tentar o nosso Deus perguntando se ele está com a gente ou não, depois de tantas coisas que ele faz por nós.
E é com esse pensamento que eu quero entrar no ponto de hoje, ainda do tópico de por que orar. Eu quero falar uma coisa que para nós parece óbvia, mas na prática não é. A oração é a saída para as nossas ansiedades. E nós devemos orar porque ela é essa saída. Vocês conhecem muito bem o versículo que fala: não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pelas súplicas com ações de graça. A gente já falou aqui que a ação de graça anda junto com o pedido. O agradecimento vem junto com o pedido, porque nós temos a certeza que o nosso Deus nos ouve, que Ele está inclinado para nos ouvir, que a mão dele está estendida para nos abençoar e que o coração dele é bom com os seus filhos. Então a gente já agradece. E aí o versículo continua: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Está lá em Filipenses, vocês conhecem bastante esse versículo. Parece óbvio, parece muito óbvio, mas aí eu pergunto para vocês, por que há tanta gente ansiosa na casa do Senhor? A ansiedade é o mal do século. É o que as notícias falam, né? Mas nós temos o antídoto para isso, nós temos a resposta para isso. E muitas vezes nós andamos dessa maneira que eu estava falando antes, para lá e para cá, desnorteados, desorientados, como se não soubéssemos quem é o nosso Deus e não soubéssemos o que Ele é capaz de fazer. Perguntando: será que Deus me vê? Será que Deus me ouve? Será que Deus está vendo o que está acontecendo comigo? Se eu não fizer alguma coisa, ninguém vai fazer. Se eu não der conta disso, não tem quem dê. Se eu não fizer, ninguém cuida de mim. Quantas vezes a gente já falou isso ou chegou a pensar? Se não for eu para fazer, não tem quem resolva isso, não. São coisas do dia a dia que a gente demonstra a nossa ansiedade, em vez de, antes de tudo, parar e ir para o Senhor e falar: meu Deus, eu tô tão inquieto por causa disso. Eu tô tão triste por causa disso. Eu tô com tanto medo por causa disso. Eu posso falar para vocês sobre isso durante o dia inteiro, mas vocês só vão saber quando vocês experimentarem isso. Eu sei que vocês fazem isso, mas lembra que eu falei com vocês que não adianta só ir lá e fazer. Nós precisamos ter consciência do que estamos fazendo. Então, quando você entregar a sua ansiedade para o Senhor, primeiro, você não pega de volta. Se você entregou, não é mais seu, é dele. Segundo, você tem a certeza absoluta que ele pegou de você isso. Aí você fala: mas a situação ainda está lá. A situação tá, mas a sua ansiedade não mais. A sua ansiedade agora é de Deus. Aí você fala: mas não é bem assim que acontece, né? Você está romantizando as coisas. Mas se você praticar isso com consciência, você vai ver que isso é verdade. Olha, essa noite eu deitei e minha mente começou a ter algumas lembranças bem desagradáveis. Eu comecei a ficar inquieta com algumas coisas. Eu falei: não, peraí. Eu vou levantar e vou orar. E aí, antes de eu bater o joelho no chão, o Senhor já tinha me dado consciência espiritual, no meu espírito, de que o céu já estava inclinado para ouvir o que eu ia dizer. Foi como se eu ouvisse o Espírito Santo falando: ela está vindo, ela está vindo, ela está vindo. E aí eu orei e falei de uma maneira muito sincera, muito simples. Eu falei: Senhor, eu estou triste. Olha só, eu fui dormir, agora eu estou desse jeito. Senhor, toma isso nas suas mãos. Senhor, olha isso. Senhor, olha aquilo. Deixei minha alma ali aos pés do Senhor, no trono de Deus, porque você não chora à toa. Há uma diferença entre você chorar para a parede, chorar no desespero, e chorar aos pés do Senhor. Quando você chora aos pés do Senhor, você está depositando suas lágrimas no lugar certo. Então eu chorei ali com Deus, entreguei para Ele. Quando eu acabei a minha oração, o Senhor falou comigo, me deu um louvor, cantou um louvor para mim. Deus é muito real, gente. E tudo que eu estava pedindo a Ele ali, em relação aos meus sentimentos, Ele correspondeu na hora. E eu deitei como se eu tivesse... não é como se eu tivesse, eu tenho certeza que eu estava, porque eu senti claramente no meu espírito, na minha consciência, não foi nas minhas emoções, que eu estava no colo de Deus.
E eu acordei como se nada tivesse acontecido antes. Como se eu tivesse... Não, eu estava em paz, tranquila, feliz, me sentindo bem, fortalecida. Tudo por causa de uma oração. Eu podia ter escolhido ficar virando na cama para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, para lá. Mas eu fui escolher levantar, bater meu joelho no chão e falar: Senhor, olha aqui como é que eu tô. E antes de eu encostar o joelho no chão, e eu não sou preferida de Jesus, isso acontece com a gente, com os filhos amados. Deus me deu a plena consciência de que não só Ele, mas o céu estava esperando eu ir lá. E foi claramente visível no meu espírito. Eles falando: ela tá vindo, ela tá vindo. E eu dormi como se fosse um bebê. Então, às vezes, a gente acha que é óbvio, mas a gente não pratica o óbvio. Então, hoje o meu convite para vocês é que vocês pratiquem o óbvio. O óbvio é essencial. A gente, às vezes, conhece muito da palavra, mas não pratica a palavra. Mesmo que seja fácil de se fazer, mesmo que seja pequeno de se fazer, é a palavra, pratiquem. Não só conheçam. Às vezes a gente fala esses versículos de cor, mas a gente não faz. Então façam. Quantas vezes a gente fala assim, não resta mais o que fazer, só orar. Já fiz de tudo. Tudo que eu podia fazer eu já tinha feito. Agora só resta orar. Meu Deus, você era para ter começado daí. Depois você ia fazer tudo o que você podia fazer para essa situação. E aí, por a gente inverter a ordem das coisas, mesmo sem perceber, sem querer, muitas vezes, a gente pode até conseguir fazer, mas fica cansado, fica desgastado, fica pesado, não usufrui daquilo que conquista, porque a gente inverteu a ordem das coisas. Então, antes da gente fazer qualquer coisa, para tudo, vá orar. Entrega para Deus, seja a ansiedade de querer muito uma coisa, ou seja a ansiedade de preocupação, entrega para Deus. E aí a Bíblia fala: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração. A Bíblia diz: de todas as coisas que vocês têm para guardar, guardem o coração de vocês, porque dele procede as saídas da vida. Uma das maneiras da gente guardar o nosso coração, de querer certo, de desejar certo, de pensar certo, é com a paz de Deus, que excede todo entendimento. E essa paz de Deus vem através da oração. Então, esse é o outro ponto de hoje que eu queria deixar. E eu queria ir para o próximo, que fala também que a oração é o caminho para o poder do Espírito Santo no serviço cristão. Eu vou comentar mais sobre isso um pouco mais lá para frente. Mas o que quer dizer isso? Lá em Atos 4:31 fala assim, ó: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E então, com intrepidez, anunciavam a palavra de Deus. É a mesma maneira, é o mesmo caminho de antes que eu falei. Às vezes a gente quer fazer muitas coisas, mas a gente esquece de primeiro ir para a oração. A gente pode fazer as coisas para Deus e dar certo, mas a gente só faz as coisas com o poder do Espírito Santo se a gente dedicar tempo à oração. Não dá para ser cheio do Espírito Santo sem palavra e oração. Palavra, e não é a palavra da igreja, domingo. Não é só isso. Essa palavra é uma porta de entrada para que você chegue em casa e medite naquela palavra. Você vá para o seu quarto, você mastigue aquela palavra ao ponto dela descer para o seu coração e você praticar aquela palavra. E aí, quando você orar, aquela palavra vai ter efeito dentro de você. A gente já falou sobre isso. Então, nós seremos cheios do Espírito Santo. Lembrem, quando a gente faz alguma coisa para Deus, ela pode dar certo. Mas a gente só faz no poder de Deus se a gente estiver cheio do Espírito Santo. E isso só vem através de oração.
Eu posso querer fazer uma pregação muito bonita. Eu posso me preparar todinha, estudar a beça, ter consciência de tudo que eu tenho para falar, fazer um esboço maravilhoso, chegar lá e ser um sucesso, pode ter dado um resultado maravilhoso, mas ela pode ter sido vazia de poder. O que é o poder? O poder é aquilo que gera transformação no coração de alguém. Então, todas as coisas que nós vamos fazer, nós precisamos fazer pelo poder do Espírito Santo. É Ele quem nos capacita para fazer as coisas de maneira viva no reino de Deus. O reino de Deus não é sobre fazer alguma coisa. É sobre fazer alguma coisa de maneira viva. E a gente só é vivificado no reino se nós estivermos cheios do Espírito Santo de Deus. Então, qualquer coisa que nós temos para fazer, por exemplo, às vezes nós vamos fazer um evento, às vezes nós vamos fazer, sei lá, aniversário da igreja, alguma coisa assim, um evento das mulheres, um evento das crianças, e isso é muito bom. Mas quantas vezes nós dedicamos 90% do nosso tempo em tentar resolver as coisas, em vez de dedicarmos 90% do nosso tempo à oração? E depois, no poder do Espírito Santo, nós irmos fazer o que precisa ser feito. Porque o poder no Espírito Santo, estar cheio do Espírito, de estarmos capacitados do poder do Espírito, é que faz com que tudo flua naturalmente de maneira viva para o reino de Deus. Lembre, nós podemos fazer muitas coisas para Deus e tudo isso dá certo. Mas no reino de Deus, a ordem é sempre primeiro o reino e depois as demais coisas. Isso também fala nas questões de resolução das coisas. Primeiro se dediquem à oração. Primeiro se dediquem em buscar a Deus. Primeiro se dediquem em estar alinhados com a vontade de Deus. Primeiro se dediquem em estar cheios do Espírito Santo. E depois saiam para fazer qualquer outra coisa. Porque a oração, ela já vai ter revestido a gente de poder para fazer o que precisa ser feito. Algo que você conseguiria fazer em 1 hora, você pode conseguir fazer com uma palavra do Senhor. Em 1 minuto, Deus pode resolver todo o trabalho que você teria. Às vezes a gente fica, eu tenho tanta coisa para resolver, tanta coisa, eu estou me dedicando a resolver tanta coisa e tanta coisa. Experimenta, em vez de ir resolver tanta coisa, ficar esse tempo que você resolveria as coisas orando. E depois você sai para resolver as coisas. Você não vai estar perdendo tempo. Você não vai estar atrasando sua vida. Você vai estar buscando o poder do Espírito Santo para o serviço cristão. E nós que somos cristãos, discípulos do Senhor, manifestamos o serviço cristão em todo o tempo. Não é só na igreja. Se você vai arrumar a casa, é um serviço cristão. Se você vai cuidar da sua família, é um serviço cristão. Se você vai trabalhar fora, é um serviço cristão. Se você vai cuidar das coisas do Senhor, é um serviço cristão. Principalmente, se você vai lidar com pessoas, isso é o principal serviço cristão. Todas as vezes que nós formos fazer isso, nós precisamos ter consciência de que precisamos ser capacitados pelo poder do Espírito Santo de Deus. E isso só vem através da oração. Também parece muito óbvio na teoria, porque nós já estamos cansados de saber isso. Mas na prática, muitas vezes, quantas vezes nós deixamos de fazer? Por falta de confiança, talvez, por falta de experiências com Deus, talvez, por termos feito isso outras vezes e termos a certeza de que Ele virá resolver. Quantas vezes nós deixamos de orar antes, de orar por mais tempo, antes de nos preocuparmos com as coisas secundárias? Mas é para o reino, mas vem depois da oração. Mas é legítimo, mas vem depois da oração. Mas é necessário que seja feito, mas é depois da oração. E aí a gente vai estar dizendo para Deus que Ele é a nossa prioridade. E todas as coisas que vierem depois vêm por causa do poder do Espírito Santo no serviço cristão que nós estamos fazendo. Primeiro, fiquem reunidos. Primeiro, se encham do poder. Não foi à toa que Jesus falou, fiquem em Jerusalém até que... Era necessário que os discípulos saíssem para pregar? Era. Jesus já tinha dado uma ordem? Já. Eles estavam autorizados? Estavam.
Eles estavam cheios do Espírito Santo? Estavam, porque a palavra de Deus diz que Jesus tinha soprado sobre eles e eles tinham ficado cheios do Espírito Santo. Mas ainda assim a ordem foi: fiquem até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E então vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Nós precisamos saber que primeiro nós precisamos buscar o poder, porque, irmãos, o evangelho não é só sobre palavras, é poder. Sem o poder é vã repetição. Sem o poder é falar, 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 falar coisas bonitas, verdades, mas não tem poder. Não tem a vida de Deus, não tem a força de Deus, da atuação do Senhor. Então nós precisamos ter a certeza de que antes de qualquer coisa que iremos fazer, precisamos buscar o poder do Espírito Santo. Então, estaremos no caminho certo. Ainda que no final dê certo, se a gente não ficar tanto tempo orando. Ainda não é o jeito do reino. E no reino, tudo tem um tempo e um modo. E precisa ser do jeito de Deus e não do nosso. Terceiro item de hoje, dá tempo de falar ainda, eu acredito, é porque a oração é o caminho indicado por Deus para recebermos o que precisamos. Também parece óbvio, mas muitas vezes a gente não pratica isso. Olha, lá em João 16, diz também um versículo que a gente conhece. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao meu Pai, ele vos concederá em meu nome. Pedi e recebereis, para que a alegria de vocês seja completa. Deus não quer que a gente sobreviva, Ele quer que a nossa alegria seja completa. Deus não quer que a nossa fé fique pelo meio do caminho. Deus não quer dar mais ou menos alguma coisa para nós. Ele quer que a nossa alegria seja completa. Gente, Deus é um Deus pleno, tudo que Ele faz transborda. Se você está com conta-gotas e eu também, de alegria, a gente está fazendo alguma coisa errada. Deus é um Deus transbordante. Então, ele afirma na sua palavra: peçam e receberão, para que a vossa alegria seja completa. Tem outro também de Mateus 7:7, que a gente conhece muito bem. Peçam e receberão. Procurem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todos, não são alguns, não são os mais fortes, não são os mais maduros. O que pedem, recebem. Todos que procuram, encontram. Agora eu pergunto para você, vai encontrar onde? Se você está indo pedir, você está pedindo para quem? Espero que seja para Deus. Você está procurando em quem? Em Deus. Você está batendo na porta da casa de quem? Do coração de quem? De Deus. Então nós não podemos pedir a Deus algo que Ele não tem na natureza dele para nos dar. Por exemplo, você chega na farmácia esperando encontrar pão. Você vai chegar para o farmacêutico e falar: me dá pão. Não é da natureza da farmácia ter pão, e sim remédio. Você vai chegar para o pastor e pedir droga. É da natureza do pastor ter droga. Faz parte da vida dele ter droga para te dar. Você vai perder tempo, você vai escandalizar a situação, você vai perder tempo. Não adianta você esperar encontrar em Deus algo que não é da natureza dele te dar. É por isso que lá em 1 João diz, na presença dele, em 1 João 5,14, temos confiança e liberdade para fazer nossos pedidos. Eu já falei para vocês, peçam, vão pedindo diante de Deus e não se preocupem, porque se não for bom para nós, Deus vai dizer não. Mas peçam, tenham liberdade e confiança na mesa do Pai. Mas aí ele continua, de acordo com sua vontade, na certeza que ele os ouvirá. Você não vai sentar na mesa do Pai e pedir veneno. Você não vai sentar na mesa do Pai e pedir escorpião. Porque ele não tem isso para te dar. Parece óbvio, mas muitas vezes a gente não tem a consciência de que tudo que nós pedimos a Deus, segundo a natureza dele, o coração dele, que ele nos deu, através do Espírito Santo e da palavra de Deus que habita em nós,
Ele nos concederá, para que a nossa alegria seja completa. Lá em João 15, 7 também tem um versículo, né? Se vocês permanecerem em mim e a minha palavra permanecer em vocês, então vocês pedirão qualquer coisa e vos será feito. Mas precisa haver um alinhamento de coração. Permanecer em Deus e a palavra dele em nós. Como é que eu sei qual é a vontade de Deus? Através da palavra. A palavra de Deus vai dizer qual é a vontade de Deus. Tudo que a palavra garantir que você tem direito é da vontade de Deus que você tenha. Pode pedir crendo que é o seu direito. Nós sabemos que ela é boa, perfeita e agradável. Ainda que no meio disso tem algum processo doloroso, como foi Jesus na cruz. Ele queria pedir a Deus que tirasse ele do processo, porque era doloroso. Mas ele sabia que a vontade do Pai era boa, perfeita e agradável. Então ele diz, contanto que seja feita a sua vontade, não a minha. A gente sabe, conhece a vontade de Deus através da palavra. Por isso que lá na palavra também diz que às vezes a gente não recebe porque pede mal. E às vezes a gente fala assim, vai ver, nessa situação Deus não queria me curar. Nessa situação Deus não queria me libertar. Não é verdade. Não é verdade. Porque a palavra de Deus diz que ele curava todos os enfermos. A palavra de Deus diz que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Então não existe nessa situação, Deus não quis me curar. Teve até caso na palavra de Deus que Deus curou a pessoa e ele avisou, olha, tenha cuidado para que você não cometa de novo os erros que você cometeu antes. E a pessoa foi lá e cometeu os erros de antes. Até quando eu já vi casos que Deus falou assim, não vou livrar. Mas Deus já tinha avisado antes para aquela pessoa, se você fizer isso de novo, então eu não vou livrar para que a alma da pessoa seja preservada. Mas o Senhor sempre diz, ele sempre avisa, não tem esse negócio de se eu quiser, eu curo você. A Bíblia diz que chegaram para ele e falaram, Senhor, se o Senhor quiser, me cure. E ele falou, eu quero. Quando fala lá em Tiago que a gente pede mal, o contexto é de iniquidade e pecado, tá? Ele fala assim, de onde vêm as discussões e brigas em seu meio? Acaso não procede dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Querem o que não têm, ou seja, não há contentamento, não há ações de graças, a cobiça. E até matam para consegui-lo. Olha o nível que chegou a cobiça. Invejam o que os outros possuem, lutam e fazem guerra para tomar deles o que é deles, não é de vocês. E, no entanto, vocês não têm o que desejam porque não pedem. É aquele famoso, vou olhar, meu irmão recebeu, eu não recebi. A pessoa recebeu a bênção, eu não recebi. Ele tem um milagre, eu não tenho. Ele tem a família, eu não tenho. Ele tem a bênção e eu não tenho. Em vez de você ir lá e pedir para Deus, Senhor, eu quero. Se o Senhor fez por ele, o Senhor pode fazer por mim também. E aí ele continua, ó. E quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhe dá prazer. Esse prazer aqui é um prazer carnal, é um prazer mundano, é um prazer para satisfazer os frutos desse pecado, de cobiça, de inveja, de falta de contentamento. E aí, em seguida, ele diz, adúlteros, não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigo de Deus? Se desejam ser amigos do mundo, tornem-se inimigos de Deus. Então, a gente tem nesse texto que são pessoas que estão com o coração preso na iniquidade, no pecado. Não é o seu caso se você está cheio do Espírito Santo, buscando a Deus em oração. Não tenha medo de pedir para Deus. E aí, o versículo lá, para finalizar, de Mateus 7, diz assim, e para todos que batem, a porta é aberta. Se o seu filho lhe pedir pão, você lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, você lhe dará uma cobra? Portanto, se vocês são maus, sabem dar bons presentes a seus filhos, quanto mais seu Pai que está no céu dará bons presentes aos que lhe pedirem. Peçam, peçam. E peçam presentes. Milagres são presentes. E eu quero só encorajar aqui para finalizar que vocês peçam coisas sem ser só material. Peçam os materiais também,
A Bíblia fala que Deus sabe que nós temos essas necessidades, mas peçam as coisas eternas, as coisas espirituais, as coisas que os nossos olhos não podem ver, o que as nossas mãos ainda não podem alcançar. Deus tem coisas grandes, insondáveis que a gente não conhece. Então peçam as coisas do alto, peçam o reino, e o reino será dado a vocês. E não só nas circunstanciais, nas coisas da terra. E esse é o desafio que eu queria deixar para vocês. Quando vocês forem orar, peçam as coisas eternas, junto com as materiais. Peçam a Deus revelação do coração dele, da mente dele, do reino. E ele dará a vocês. Certa vez eu pedi a Deus, Senhor, me revela o que está no seu coração hoje. Me dá esse presente. E ele me disse, você acredita? Ele me contou com detalhes. Então peçam, não só aqui, mas as coisas do alto. E Deus vai ter ainda muito mais prazer em entregar para nós essas coisas. E quando a gente olhar para as coisas aqui, vai ser fichinha, porque a gente já recebeu coisas insondáveis. E vamos ter cada vez mais fé para pedir coisas mais profundas. Amém?